Ok, hoje é um dia muito especial. Eu quero honrar cada um de vocês que está aqui conosco nesta manhã e é muito bom poder compartilhar com vocês conhecimentos da tecnologia casting, em especial hoje, como viver plasmado em todos os sentidos, né? E eu quero poder estar cada dia. Amanhã nós temos outro encontro aqui, mais cedo um pouquinho, né? E a gente deseja muito ter esse bate-papo com vocês. Eu não sei quantos já pararam para pensar sobre a energia que está presente em tudo que nós comemos. Isso mesmo. Tudo que a gente come tem energia. Na verdade, é uma das coisas que o nosso corpo absorve. Quando nós seguramos um alimento em nossas mãos, na verdade, nós estamos segurando mais do que algo apenas para saciar nossa fome física. Nós estamos tocando um potencial vivo de energia, de consciência. E nos Estados Unidos é muito difundido essa informação, essa tecnologia de alimentos frequenciais. Cada fruta, cada legume, cada grão, ele traz em si um campo energético, pronto para ser ativado e integrado no nosso corpo. E ele absorve isso, uma luz solar, com todo o ambiente. Mas nós vivemos em tempos em que a rapidez e a praticidade geralmente ofusca nossa consciência alimentar. E aí comemos de forma automática, né? Quase que sem perceber a riqueza energética que a gente está desperdiçando ao não nos concentrarmos, ao não nos conectarmos plenamente com aquilo que nós colocamos em nossa boca e nosso prato. Então é como se estivéssemos assim ignorando um tesouro precioso, que ao mesmo tempo é entregue diariamente pela natureza. Já dizia Hipócrates, né, o pai da medicina, seja o teu alimento, o teu remédio. Mas hoje, felizmente, nós temos à disposição ferramentas, né, que nos ajudam a restabelecer essa conexão perdida. E uma dessas ferramentas é a tecnologia de plasma, né? Nós, na verdade, temos esse conhecimento dessa energia sutil que harmoniza, que revitaliza os alimentos, trazendo-lhes uma frequência elevada, capaz de tocar nosso corpo, capaz de influenciar nossa mente e nosso espírito. E não se trata apenas de uma técnica, né? Mas é um caminho consciente, é um estilo de vida para restabelecermos nossa relação com o alimento e, consequentemente, com nós mesmos. Então, imagine você um gesto de lavar frutas e legumes com água plasmada, ZNO e CO2. Você já pensou que isso pode fazer? É um ato assim aparentemente pequeno, simples, mas ele transforma alimentos verdadeiros em verdadeiros catalisadores energéticos. Então, eles passam a vibrar em uma sintonia com um campo muito mais puro, mais elevado, permite que o nosso corpo, nossos corpos, absorvam não apenas nutrientes físicos, mas também informações energéticas que são assim imprescindíveis, essenciais à vida. Então, da mesma forma, os copos plasmáticos, né? As nossas unidades de saúde, alguns de vocês já conhecem, outros irão conhecer. Tem um inseto aqui. Então, esses, esses dispositivos que a gente usa para vitalizar os sementes, enfim, pratos e alimentos do dia a dia, ele eleva nosso ritual alimentar a um patamar novo. Nós não estamos apenas nutrindo o corpo, mas despertando uma consciência muito mais profunda sobre como nós queremos viver, com presença, com mais conhecimento
e com mais profundidade. Então, a tecnologia cache vem dando-nos todo esse aporte. A alimentação plasmática é um convite para uma nova mentalidade, uma nova consciência. Não é um modismo ou talvez assim algo passageiro, mas é uma abordagem consciente que redefine nossa relação com a comida, com o ambiente. E quando nós ativamos a energia vital dos alimentos, nós sentimos assim imediatamente uma mudança sutil, poderosa em nosso corpo. É como se cada célula recebesse uma mensagem assim muito clara: você é importante, você merece o melhor que a vida pode oferecer. Imagine nosso automóvel. Se a gente coloca assim o pior combustível, o que que acontece? Então, à medida que nós incorporamos essas práticas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a nossa percepção se expande, nossa mente potencializa, nosso corpo energiza, nossa qualidade de vida melhora. Quando nós avaliamos, valorizamos o alimento dessa maneira, nós ampliamos nossa capacidade de gratidão, né? Nós passamos a perceber cada comida, cada alimento, cada refeição como um presente divino. É uma oportunidade para nos conectarmos profundamente com a natureza e com nós mesmos. Então, hoje eu convido você a refletir juntamente com a Eliane, como você tem relacionado com seu alimento até aqui. Está você disposto a abrir um espaço para essa nova consciência, essa nova realidade e conhecimento? Então, o fato de você estar aqui, você está dando um passo nessa direção, você está aceitando esse convite, você estará escolhendo muito mais vitalidade, mais clareza e uma sensação genuína de conexão com algo assim muito maior. Então, quero lembrar vocês hoje que o alimento vivo desperta a consciência ativa. Quando nós abraçamos essa prática, nós estamos escolhendo mais vida, mais luz, mais saúde integral para cada dia de nossa existência. Então, permita-se experimentar, permita sentir, transformar-se através da energia do plasma. Afinal, é muito mais do que uma alimentação, o plasma. Ele é uma expansão de consciência. Então, eu quero convidar a Eliane. Aqueles que não conhecem, Eliane é de Campinas. Eliane é. Olha aí, Adriana. Eliane é uma guardiã de animais. Ama animais e tem conhecimento bem interessante. Faz quase tudo que a veterinária faz. Então, quero convidar a Eliane para compartilhar conosco aí as suas experiências, suas vivências. E com você, Eliane. Essa aula nós depois vamos colocar no YouTube. Compartilhe com os amigos, tá? E com, com os seus da família. Nós vamos colocar ela lá com marcação de tempo, então, durante a live, a gente vai estar marcando e colocando isso lá no, no YouTube, ok? Então, logo depois, vou eu separei umas perguntas aqui com base mais ou menos no conteúdo e eu quero compartilhar com vocês e vocês podem escolher algumas perguntas e nos fazer durante essa live. Ok, bom dia, Eliana, novamente. Bom dia a todos, amigos plasmáticos. Bom dia. Você está me ouvindo bem? Estamos ouvindo? Ótimo, pode. Estamos Bom ouvindo dia, em bom e amigo alto plasmático. som. Tá, plasmático. Bom dia, Fabrício e toda a equipe. É, tem um tópico aqui muito interessante sobre alimentação e ampliação com dicas práticas, né? Na nossa alimentação, porque o corpo precisa do alimento, mas alimentos de qualidade. E hoje nós comemos alimentos industrializados cheios de toxinas, né? E aí a gente precisa mudar tudo isso, porque se você for comprar um alimento orgânico, é muito caro e você não tem certeza se ele realmente é orgânico.
Então, o plasma, ele está aqui para fazer essa mudança na alimentação, porque a alimentação, ela mantém o corpo, é Graças. como combustível, né? O combustível do automóvel de qualidade, para que você possa se nutrir. Nós precisamos de tudo que tem na alimentação. Então, o que que nós devemos fazer com o plasma? Lavar frutas, verduras, carnes com água de CO2 mais ZNO para eliminar cargas tóxicas, sutis, agrotóxicos, pesticidas e o campo negativo, porque passa pela mão do produtor, e depois é vendido em supermercados, e tem tudo isso, né? Usar recipientes grandes na bacia ou um pote de vidro com água plasmada, deixar o alimento de molho de 10 a 20 minutos. Logicamente, você pode fazer uma higienização. Eu, pelo menos, faço, né? Bem absurdo, mas com água, sabão, depois você coloca nesse recipiente, deixa uns 10, 20 minutos, está pronto para ser utilizado. Mas a água que você deixou, você não despreza. Você pode molhar uma planta, jogar no jardim, lavar um ambiente onde o pet dorme, a casinha, etc e tal. Não se desperdiça na água, principalmente água potável de qualidade. Outra coisa, adicionar uma pitada de sal marinho no banho com plasma, potencializando e purificando. Olha que coisa interessante isso. Às vezes você tem um dia cansativo, exaustivo, porque você gastou muita energia, pensou, falou, andou, então aí você chega em casa sem ânimo para nada. Aí você faz esse banho que vai potencializar, vai relaxar e vai te energizar. Outra coisa que você pode fazer também é utilizar spray, né, com plasma diretamente na fruta para o consumo. Por exemplo, eu sugiro vocês terem um spray com plasma e levar na bolsa. Eu já contei aqui um exemplo que eu tive sobre isso, depois eu falo, repito novamente, mas vamos dar continuidade aqui. Porque você nunca sabe. De repente você entra num ambiente, você fazer alguma coisa, vai no advogado, sei lá o quê. E aí tem aquelas pessoas de mau humor, o ambiente está carregado, dá uma pulverizada discretamente, também você no ambiente que você está. É fantástico, já fiz essa experiência. Que mais que a gente pode fazer? Podemos usar também o reator ou copo de plasma próximo ao alimento na bancada, né? Na bancada seria na pia ou na bancada que você tem. Antes de você preparar, você pode energizar. Na hora que você estiver cozinhando, coloque próximo ao fogão, coloque em cima ou dentro da geladeira, no armário onde você coloca os seus alimentos para potencializar. Isso é muito incrível, muito interessante. Outra coisa que podemos fazer também, criar um canto na sua residência que você pode energizar. Você pode usar símbolos sagrados, radiestesia, flores naturais, pedras, cristais e o copo também, né? O copo da vida com o CO2 e o ZNO. Também é fantástico. Deixar alimento, no caso, por 15 a 30 minutos antes do preparo ou consumo. Você pode também ativar o campo com intenção de respiração consciente, que seria dar um comando, uma voz de comando para o plasma. Não é física quântica, não é vivo tudo isso, embora você não veja como o oxigênio que você respira. Então você faz o quê? Potencializa, determina, decreta exatamente aquilo que você quer. Estou energizando através do plasma, com consciência, a fruta que seja energizada, ativada, que faça bem a quem o consumir, que alimente e nutre também. Isso são coisas básicas que a gente pode fazer o dia, todos os dias, que a gente tem que se alimentar todos os dias, não é verdade? E aí você pode colocar em vários lugares da casa, como pode ser um tubete, pode ser um vidro, pode ser também você umedecer alguma coisa decorativa. Por exemplo, a cortina, você pode pulverizar, tem cortina que tem os bandu que você pode umedecer e outras coisas mais. E dentro da geladeira é fantástico, gente. Já começa a trabalhar as verduras. Você pode germinar. Gente, vocês têm ideia? Germinar uma semente, seja ela qual for, você já tentou isso, a experiência? É muito interessante. E aí você marca cada pote, né?
que você está utilizando com a vitalidade, você escreve na mente amor, alegria, felicidade, potencializando tudo isso, como foi feito já com um cientista, foi feito isso com os alimentos. E aí, o que mais que você quer, É, Fabrício? tá me Continua. escutando. Sabe, só somando com o que você está falando, é, são ações simples, mas faz uma diferença enorme isso. Nessa manhã, a gente quer trazer para vocês, Eliane, não só essas dicas, como ferramentas para vocês validarem isso. Um simples borrifar uma fruta, um alimento, simples usar água de plasma, o ideal é claro, você ter um reservatório em casa, na medida que você vai fazendo e vai plasmando água, você vai colocando. Essa água plasmada é nesse recipiente. Então, e aí depois você vai usando aquilo em outras coisas, né? Que você pode usar para tudo, né? Não somente para se borrifar os alimentos, enfim, o ambiente que você prepara esses alimentos. Olha, só para vocês terem uma ideia, nós geralmente usamos ali a cozinha e uma pia, enfim, e essa é uma região onde recebe muitas bactérias, não só do que vem, mas do próprio alimento que fica ali e proliferam isso. As nossas pias, há poucos dias eu estava fazendo uma limpeza geral na pia e o sinfão ali para baixo é terrível. Então, é, quando você atua nessas práticas, muda assim drasticamente a, a natureza dos alimentos. Pela Fundação Cash, isso aqui é informações dos protocolos da Fundação Cash. Você pode chegar com o plasma um alimento quase no estado de orgânico, mesmo que ele não seja. O plasma, ele acessa a mitocôndria do nosso corpo, a todas as células, a quintessência de cada substância. E ele modifica isso, volta ao seu estado natural saudável. E isso aí a gente consegue mensurar através de uma tabela de Armstrong. Eu quero até apresentar ela aqui para vocês. Outra coisa que a Eliane disse sobre produzir brotos de alimentos com água plasmada. O broto em si, de qualquer alimento, de qualquer semente, é produzido com água. Ele já ganha um aporte de nutrição tremendo. Imagina com plasma. Eu vou trazer para vocês aqui, junto com a Eliana, umas fotos aqui de alimentos que têm contato com o plasma, através de tubetes, enfim. Olha, a Lúcia, por exemplo, a Lúcia é uma buscadora aí, já veterana, né? A Lúcia mesmo usa tubete com gás no meio das frutas, nas fruteiras. E ela diz aí que as frutas duram muito mais, e é um fato. Ela já pulveriza os brotos, né? Tá aí, na próxima semana, na próxima terça, Eliana, nós vamos trazer falando aqui sobre os brotos, como você fazer brotos com plasma. É massa isso aí. São detalhes que fazem a diferença, entendeu? Então, Verdade. daqui a pouquinho eu quero abrir aí para as perguntas e vou trazer algumas perguntas aqui. E quem quiser perguntar vai ser interessante, a gente vai estar respondendo aí. Então, é mais ou menos isso, ó. Olha essa tabela aqui. Primeiro, permita-me, Eliane, mostrar e já te Sim. segura aí que você vai continuar falando. É, olha essa foto aqui e, e vocês vão ter noção disso aqui, ó. Os ovos, quando a gente compra, não só ovos como verduras, quando você colhe ele, ou os ovos lá saem da galinha, ele sai num nível de vitalidade lá em cima. Aí depois vai para o mercado, transporte, tudo. Ele chega das nossas mesas, ou a gente compra ele, com a vitalidade de 2, 3 mil
na tabela de Armstrong, existe uma tabela, deixa eu compartilhar essa tabela aqui, que a gente pode medir isso com o pêndulo, a vitalidade dos alimentos. Isso aí é uma aula que eu dei no avançado. Eu talvez vou trazer aqui para vocês também essa aula, falando como a gente medir a vitalidade dos alimentos. Então, ó, essa aqui, eu vou até compartilhar, é. Opa, eu tenho que fechar um para compartilhar outro. É uma tabela de Armstrong. É com ela que a gente mede. Ah, eu fechei a tabela, é para fechar. Eu vou voltar lá as fotos que eu vou explicar para vocês. Mas deixa eu abrir a tabela de novo. Você pode medir isso, a vitalidade dos alimentos, com essa tabela. Então, ó, é essa aqui, ó. Simples assim. Geralmente você pega o pêndulo e vai. Primeiro reconhece o, o alimento, né, com o pêndulo, né? Então, imagine aqui. Você tem um pêndulo, né, junto aqui na mão. E aqui está o alimento, você reconhecendo o alimento, né? E depois você vai lá na tabela, qual é a vitalidade desse alimento? E ele vai te direcionar aí. Esses ovos, meu, por exemplo, estavam numa vitalidade aí de 2,503. Aí eu peguei esses tubetes, a Eliane tem esses tubetes com cães e tudo, e até para comercializar, quem de vocês desejarem. E montar isso, ó. Deixa eu abrir de novo aqui o. Ok, tô abrindo de novo aqui a cesta de ovos. Gente, isso aqui é uma ação simples, mas isso muda a tua vida. O que que a gente fez? Nós temos aquele recipiente que vende ovos, né? Aquelas caixinhas assim que fecha e tudo. Só que ele só tem dois ovos e eu queria colocar uns tubetes. Eu botei esses dois tubetes, um branco e um verde, para vocês saberem o que que é, como é esses tubetes aí embaixo. Aí eu peguei e furei essa caixa. Essa caixa aí, por que que tá essas duas plantinhas de flores? Essa caixa é aquela um recipiente que vem essas florzinhas de suculências, suculenta, sabe? E aí eu peguei, tirei a suculenta e botei os ovos e vi que cabia certinho, mais do que uma dúzia. E aí peguei e furei embaixo assim, esses pontinhos e coloquei o tubete para cima. Esses tubetes aí eles têm, um tem ganso CO2, outro ganso tem ZNO, esse laranjinha aí na frente está CH3 e assim por diante. Você pode botar qualquer ganso. Esses dois em cima só para vocês terem ideia. Quando eu medi daí 4 horas, os ovos que estavam numa vitalidade de 3 e pouco, estavam em 9.000. Acredito que se eu for medir lá agora, que isso foi, já tem 2 dias, é outra vitalidade. E isso atua na sua mente, melhora a mentalidade em todos os aspectos, melhora o seu físico, a disposição, é alimento, é vivo isso. Nós absorvemos, nosso corpo não absorve nada de matéria, ele absorve justamente isso, essa energia que se perde ao longo do processo de cultivo e outras coisas mais no alimento, né? Então, eu vou retomar para você, Eliane, já. Essa é uma ação simples, mas assim, perfeito. A Lúcia está falando aí, Lúcia, se você quiser tomar, abrir seu microfone e comentar isso aí, não se usa o alimento no testemunho, pode falar, tá? Então, Oi, bom dia. Não, eu só te perguntei se não é melhor eu usar o alimento ali como testemunho no gráfico. sim, Lúcia está querendo dizer o seguinte: você pega o gráfico que está impresso e aí bota o alimento ali em cima do gráfico, ali naquela bolinha. Deixa eu compartilhar aqui. Legal, gostei. Ó, não, deixa eu. Esse aqui não, é o gráfico. Aqui eu tenho que fechar um para abrir o outro, que eles se confundem. Então, perfeito. É uma boa sacada.
Aqui nessa rodinha aqui embaixo, sabe? Eu ponho o alimento e aí vou medindo. Ótimo, eu fazia antes assim fora, mas agora eu vou botar o alimento ali. É que na realidade que eu muitas vezes não tenho isso impresso, né? Esse coisa. Eu vou imprimir. Eu abro meu celular e coloco na posição de horizontal. E ali eu consigo ver, direcionar o pêndulo, né? E medir. Mas o ideal é você ter esse Você vai disponibilizar em impresso. PDF para nós esse gráfico? Vou, daqui a pouquinho eu já compartilho no grupo para vocês, Então tá? tá, gratidão. Que aí vocês imprimem, plastifica. E É, gostei da sacada. Se você botar o alimento ali, é muito mais efetivo. O pêndulo identifica muito mais com assertividade o alimento. então, dando continuidade ali o pensamento, então nós podemos até potencializar, por exemplo, a gente sabe que um arroz cozido, um feijão cozido, uma carne cozida, ela perde essa capacidade dessa energia, né? Então nós Escuta aí, gente. podemos potencializar esse alimento antes de ingerir, Perfeito. porque ele é É, considerado morto na energia, um alimento quando ele é cozido ou muito tempo de geladeira. Então, nós podemos potencializar toda a alimentação que vamos ingerir. gente, Eu amei. só isso aí poderia encerrar essa live aqui e isso mudar a vida da gente. Só essa sacada aí. Tem noção isso não? Isso aqui dá para emoldurar assim, botar na parede isso. Você já pensou? É essa simplicidade que o sistema, o mundo ouvida de nós e esconde de nós, sei lá. Então, Eu, ter isso eu é fora de sério. só para complementar para ti, eu tenho um vaso com água e brotos de mambu da sorte, sabe? Aquele mambuzinho. Não, quero E você às na vezes, próxima terça, para que nós vamos falar de brotos é, aqui na próxima não, terça. não. Mas o mambu é um vaso que todo mundo quer ter ele em casa, porque é o mambu da sorte. Ele limpa muitas energias ruins. E tem ambiente que ele seca. E é com água potável, não é com água ali com cloro, não. O que que eu faço? Eu pego um bastãozinho e jogo dentro daquela água. Tu não tem noção do broto que na semana ele dá. Então, Perfeito. isso aí para nós nós podemos usar em tudo, né? Gratidão. Me Ok, permite fazer obrigado duas aí. observações. Me Com permite fazer você. duas observações. Continua. Então, que a Lúcia falou sobre o alimento colocar na placa de radiestesia do símbolo. Quando você fizer isso, Lúcia, e todos que fizerem, pode borrifar também o plasma para intensificar. Outra coisa interessante sobre o bambu, que realmente eu conheço o bambu, é fantástico, ele é maravilhoso. Você fazer uma infusão de bambu com espada de São Jorge, coar, colocar plasma e fazer um banho. Depois do banho de higiene. Vocês não têm noção o que muda o campo, abre os seus caminhos, é uma coisa incrível. Sugiro para todo mundo fazer isso. Aquele mambu da sorte? Ou qualquer mambu? Qualquer um, desde que seja bambu, pode ser aquele grande que você come, que a Harumi, Os ela brotos. ela busca Broto. lá no sítio, no broto que ela come, é muito Uhum. interessante. Ela preparou, eu fiquei morrendo de vontade. Porque esses que você já compra do vidro conserva, eles não são naturais, cheios de conservante. E aí você pode pegar o broto, o próprio pedaço do bambu, ou esse bambuzinho que você tem, faz infusão. Vocês não têm noção o que é isso. É fantástico demais. Continua, é você. Tá. Que você tem Falando aí pra gente? falando sobre spray, pode misturar água plasmada com CO2 e o ZNO, desculpa. E um borrifador com uma gota essencial de óleos, né? Por exemplo, alecrim, limão, hortelã. Você pode potencializar dessa forma. Porque muita gente deve dizer o seguinte: ah, mas não tem odor, não tem cheiro. Eu gosto de fragrância também de óleos essenciais. Então você pode também, não só esse de alimentos como lavanda, capim-limão, entre outros, você coloca e pulveriza no ambiente. Além de ficar plasmado, ainda fica com uma fragrância assim fantástica. Você pode levar isso e colocar no carro, não tem aqueles sachêzinhos que você compra para deixar o carro cheirosinho?
E aí você coloca borífero e ele tá ali, com a energia, com odor perfumado, cheirosinho, que entrar no seu carro e vai dizer, gente, eu quero morar aqui, tão bom que é essa energia. É fantástico isso. E aí você pode trabalhar também com símbolos, né? Colando no frasco, sobre desse recipiente, daquilo que você quer. E borifando também nas frutas, né? Nos pratos prontos, como eu havia dito. E a semente, que nós vamos falar isso futuramente para germinar, que é muito interessante. Vocês podem fazer, gente, suco verde, vitamina com água plasmada, né? Cozinhar arroz, caldos, adição de CO2, máximo 20%, tá? Tem um limite para isso. Pode fazer saladas, chás, vitaminas, né? Comer alimentos mais saudáveis. Lógico que primeiro a higienização, como foi sugerido aqui. Pode também usar a água plasmada no kefir, na kombucha. Muita gente conhece. Massa de pão, fermentação natural, né? Gente, é muita coisa, a gente não termina de falar isso nunca. Então, o ato de comer energiza nosso corpo e nos alimenta. Então, a gente precisa pensar nisso, potencializar. Outra coisa é pessoal, isso que eu vou dizer. Uma coisa que eu faço com frequência, eu vou sugerir para todo mundo. Quando você ainda estiver deitado na sua cama, eu sugiro que você já determine, decrete o dia como você quer. Não deixar que aconteça, para depois você se lamentar uma coisa que você não queria, além de você potencializar com spray o seu corpo, você decreta o dia que você quer exatamente como você quer. Não aceite menos que o melhor. Entenderam? É sugestão. O que mais nós temos para falar aqui? Deixa eu ver. Enquanto você veja aí, falando de colocar kefir água plasmada, fazer água kefir, probióticos, né, com água plasmada, porque assim, a gente usa água plasmática desde a parte de alimento, mas água plasmada no corpo, a nível de saúde pessoal, íntima, enfim. Eu não sei quantos conhecem enema, e já fizeram ou já pensaram em fazer um enema com água plasmada. É fantástico isso. Então, tá aí Fácil fazer uma uma. dica, né, do que você Limpa pode todo o intestino. fazer com água Verdade. plasmada, ok? Dando continuidade. Você já falou, Fabrício? Já, Deixa eu continuar, pode. então. É, precisamos ter o hábito de utilizar o plasma em tudo na nossa vida, não só no alimento, não só no ambiente, exatamente como disse e sugeriu agora o Fabrício, que é fantástico. O que acontece? Limpa totalmente o nosso intestino, porque muitas vezes estamos tensos, nervosos, ou solta o intestino ou prende o intestino, sem contar os parasitas, né? Que temos, por mais que a gente faz desparasitação, eles voltam e principalmente se você não tiver uma verdura bem lavada, uma mão higienizada, você vai nesses ambientes públicos, não esteriliza a mão, pega um spray com álcool 70 ou aquele que você tiver, e coloca uma parte de plasma, entendeu? Nesse álcool para você higienizar sua mão. Onde você for, onde você pegar, em ônibus, comércio, shopping, não importa. Eu faço isso com frequência. É simplesmente maravilhoso. Utilizar música de 432 Hz, né? Durante o preparo do, do plasmas, dos GANs, no caso, do alimento. Gente, é muita coisa impressionante. A gente não consegue terminar de falar isso nunca. Porque siga a sua intuição, siga a sua leveza, ajuda no sono, a dormir, a relaxar. É muita coisa, de verdade. Eu estou vendo aqui uma infinidade de situações que você pode utilizar. Pode fazer detox, você pode, além de utilizar os potes, né, para deixar nos ambientes, coloca do lado de fora escrita caneta, ou no papel, aquelas canetas permanentes, exatamente o que você quer que ele faça, que ele potencialize. Harmonia, prosperidade, saúde, equilíbrio, vitalidade. E ele simplesmente recebe e se torna realidade.
você muda a sua energia. Quando você muda a sua energia, muda tudo na sua vida. E a gente tem o hábito de viver na rotina. É prático, é no automático. Levanta, faz uma café, sai, volta. Não, a gente precisa mudar isso. A gente não pode aceitar isso. Agora é a era da mudança. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós estamos aqui porque nós somos pessoas que estamos evoluindo. Podemos também ampliar todo esse conhecimento, amigos, vizinhos, parentes, amigos, animais, né? Os animais são tão sensíveis. Eu vejo aqui em casa que todas elas têm colar. É impressionante. A mudança é incrível. E assim, sobre alimentação, a gente, da minha parte, eu termino aqui, mas tem muito mais que a gente vai, nas lives de quarta-feira, a gente vai continuar. E até mesmo mostrar na prática como fazer isso, né? Tá bom? Eu passo a bola para você, Fabrício. Eu vou colocar umas perguntas aqui, e aí vocês podem dar uma olhada, ver qual dessas perguntas talvez sua dúvida, tá? E aí, se eu não souber, a Eliane sabe tudo. Então, observe. Deixa eu baixar aqui minha mão. Então, deixa eu Tem ver tudo não. quantas. Estou aprendendo com todo mundo. Todo dia a gente aprende coisas novas. Basta querer. Ó, eu coloquei algumas perguntas. Dê uma olhada nessas perguntas enquanto. Peraí, não foram todas. O coisa não coube, não. Peraí, ainda. Ele tem um limite aqui de perguntas. Ainda tem que tirar mais uma. Peraí. Ok, pronto. Agora, dê uma olhadinha nessas perguntas aí e deixa eu fazer o seguinte, para ficar melhor. Vai lendo aí, mas eu vou botar elas com numeração, tá? Então, não sei por que que não foi com número, porque aí é mais fácil vocês me, me perguntarem. Tipo, eu tenho dúvida na pergunta um. Então, nossa, não tá indo. Pera ainda, gente. Eu vou numerar lá, é mais fácil, ó. Cadê? Pronto. Então, ó, vou colar de novo. Ixi, agora foi bagunçado. Peraí, só um minuto. Você já deve estar lendo aí as perguntas. Pronto. Eu vou numerar cada uma, que aí vocês falam assim. A dúvida um, dúvida 2, que aí para não precisar escrever toda a pergunta, e é uma dinâmica bem legal, aí funciona. Se você já sabe tudo isso aqui, então não tem problema. Ótimo. O objetivo aqui é compartilhar e somar. Então, 6, eu estou 7, 8. Pronto, nós temos aí 9 perguntas. Pronto. Dê uma olhada nessa pergunta e aí você coloca assim. Eu já vou entender que você está com dúvida da pergunta um. Então, tipo assim, o que exatamente é o plasma Gus e por que ele é benéfico na alimentação? A 2, qual a diferença prática entre lavar alimentos com água comum e com água CO2 e NO? Falamos, mas pode ter outras informações a mais, né? Que se você quiser saber. Que mudanças pode se esperar ao consumir alimentos energizados com plasma regularmente? É outra coisa. Existe algum alimento que deve ser lavado ou energizado com plasma? São perguntas simples, mas que vale a pena reafirmar. Então, se tiver alguma dúvida, é só usar o chat aí embaixo, colocar um, dois, tá? A Eliane já quer todas, então eu vou aqui ver com a Adriana. A Adriana está perguntando aí a 5. Como sei que o alimento realmente está energizado após usar o copo plasmático? Nossa, ótima pergunta. Olha, primeira coisa que a gente pode validar, e isso é fora de série, esse gráfico. E só para você ter uma ideia, olhando para esse gráfico, o que que eu fiz? Eu peguei uma batata da fruteira,
E talvez eu vou até lá tirar a foto dessa fruteira, mas mostrar para vocês. Peguei uma batata. E aí fui lá, coloquei ela do lado, reconheci ela com o pêndulo, tá? Tem um pêndulo aqui, tem outro pêndulo aqui. Aí eu reconheci ela com o pêndulo. Aí fui lá e medi. Tava lá em 1.500 essa batata. Aí botei e fiquei durante uma hora lá fazendo outras coisas. Aí fui lá e peguei e medi ela. Com uma hora, ela foi para acho que 4 ou 5 mil nessa tabela de Armstrong, que é uma tabela que mede esse nível de energias, enfim. Falei, caramba, deixei ela. Depois peguei e misturei ela lá na fruteira, tá? E aí, depois de tarde, eu voltei e peguei. Aí peguei uma baixa, baixa. De repente, eu peguei essa batata. E aí eu vi a diferença do poder energético dela. Falei, caramba, a batata ainda tá com essa energia que eu vitalizei ela, que eu botei ela próximo a. Ah, tá. Eu esqueci de contar. Eu peguei e fiz uma unidadezinha de saúde, né? Peguei duas canetas, botei ela em cima da caneta. Foi assim que eu vitalizei ela. Deixei uma hora ela lá em cima da caneta. E aí eu falei assim, cara, eu consegui identificar a batata que estava com poder alto de energia. Então, você manda as ferramentas ideal para você identificar, Adriana, é com o Pedro e um gráfico desse. Depois que você faz essas primeiras verificações, você já tem consciência de que colocar perto do tubete lá, perto dos gansos, vitaliza. É a mesma coisa dos ovos lá. Eu peguei os ovos e fiz isso. Peguei um e medi antes e depois. Todos ficaram altamente revitalizados. Então, é, assim você sente e tem a certeza, você consegue mensurar. Gratidão a essa tecnologia da radiestesia, que você consegue mensurar essas energias sutis, tá? Então, é assim que eu consigo. Josiane está perguntando qual a proporção de plasma para água na lavagem, na germinação dos grãos no spray. Ó, você fez umas três perguntas aí. O que que você pode ver? A água do seu reator pode estar depois lavada, tá aí uma coisa. Essa primeira água que você usa, tira ao lavar o ganso, você armazena ela. Ela também é ideal para você borrifar os alimentos e colocar dentro dos tubetes, ok? Você colocar essa água plasmada dentro dos tubetes, espalhar na sua geladeira, na sua fruteira. Eu peguei minha fruteira, aquela fruteira simples, redonda assim, e botei, colei assim com um enforca-gato, sabe? Aquelas presilhas, e prendi os tubetes. E eles ficam quase embutidos ali na fruteira. Ela tem três andares, né? E eu botei nos dois principais, nos dois de cima. E aí coloquei esses tubetes presos, fica slim, bonitinho, sem problemas nenhum. Então você pode usar essa água que você faz a lavagem e essa água que você tem, que pode ter em casa de Gans, né? Então, eu tenho. Deixa eu pegar para vocês aqui, só um minuto. Eu quero uma garrafa aqui do lado. Esses duas aí. Isso. Os ovinhos? Não, os ovos não. Esse tem falta. Então, se eu tenho um Gans aqui dentro, eu uso essa água plasmada daqui. O Gans está aqui embaixo. E aí eu posso usar de CO2, de CH3, enfim. Então, a germinação, na próxima terça-feira, nós vamos trazer uma aula só sobre germinação. Existem segredos na germinação com água plasmada. É surreal. Você vai querer fazer um jardim de germinação. Ok, Lúcia, gratidão aí pela sua presença. Então, é isso. Alguém mais tem alguma dúvida? Ou se eu não conseguir responder ainda, pode fazer com base nessas perguntas, né? Deixa eu ver se eu tenho umas outras perguntas aqui, que talvez pode ser interessante, né? Ó,
Só colocando aí para vocês mais perguntas. Deixa eu tirar essa tabela aqui. Vai aí umas perguntas a mais. Ixi, as perguntas de uma. Ficou tudo embolada. Deixa eu dar um espaçozinho aqui. E nós já temos aí, já estamos avançando no nosso tempo. Mas, finalizando, na próxima semana eu quero. Ah, ó, mais umas perguntas aí, ó. Como funciona o spray vitalizador e quanto tempo dura seu efeito em frutas e pratos prontos? Olha, isso é interessante. Posso combinar diferentes tipos de plasma em um único spray ou devo usá-los separadamente? Outra pergunta interessante. Vocês não querem saber nada disso? Como montar corretamente um repositor energético plasmático na minha cozinha? Interessante. Não dá para me responder todas, mas se vocês identificar aí, eu não botei aí a numeração, mas começa assim, ó. Tenta contar um, dois, três e aí coloca. Deixa eu colocar para vocês aqui. E se alguém tiver um aí, porque se eu for falar todas, não dá tempo. Então, eu quero mencionar que você tem dúvida, entendeu? Ser bem assertivo na resposta aí. Já tem aqui duas. Então, deixa eu só continuar numerando aqui e aí já vou responder. Pelo menos mais umas duas mais perguntas. Pronto, e aí, pronto, e os outros aí vocês têm em mente, tá? Então, eu já tenho aqui mais duas perguntas que, por exemplo, a Adriana. A Célia, que é as duas últimas. Então vamos lá, Célia. As duas últimas é: o plasma altera as propriedades nutricionais dos alimentos? Sabe a pergunta. Que resultados ou depoimentos você já obteve de pessoas que adotaram o plasma na alimentação diária? Outra pergunta ótima. Ó, só para você ter uma ideia, eu não sei quantos assistiram ontem uma live às 7 horas. Na terça-feira nós estamos tendo essa live. E aí a Maria Helena, se não me engano, ela disse que ela comprou as mexericas de alguém que estava passando a quantidade, e quando ela abriu a mexerica sem sabor, toda, como diz, acho que o mineiro, insonso, né? Sem nutrição específica. E aí ela pegou, acho que um tubete e botou ali no meio delas. E deixou. Quando foi lá para de tarde, ó, se não me engano, no dia seguinte, ela vai lá e pega uma daquelas que estava encostada lá perto do tubete. E qual foi a surpresa dela? Do sabor. Melhorou o sabor. E evidentemente isso não é nem achismo dela, nem meu, nada. Isso é dos protocolos da Fundação Cash, dentro da literatura. Aumenta o sabor, aumenta o poder de nutrição. Gente, isso está dentro lá da Fundação, eu posso copiar e mandar para vocês, que você consegue, nesses procedimentos, com esses tubetes, pegar um alimento e chegar ele a orgânico, até mais do que orgânico. Dá para entender um negócio desse? É surreal um negócio desse. Então, ontem ela deu esse depoimento. Isso na China, só para você ter uma noção, eles consomem muito arroz. E nas pesquisas, eles aumentou o valor nutritivo do arroz em 30%. Sabe o que que é isso? Aumentar o valor nutricional de um alimento com plasma em 30%? É fora de série isso. Entendeu? A Adriana está aí com a pergunta número um. Como funciona o spray? Quanto tempo dura seu efeito em frutas e pratos prontos? Grande sacada. É claro que se você pegar um borrifador desse, potencializa o poder energético e vitalizador das frutas. Só que ele fica por pouco tempo. Agora, se você botar tubetes, se não tiver tubete, enche garrafinhas, frasco, vidro, o que for, e bota ali perto. Essa é a ideia. Usar essa criatividade. O tubetes é bom, que é slim. Você compra esses tubetes baratinho, muda a qualidade e fica ali o tubete direto. Você não necessita de estar todo dia borrifando, entendeu? Então, se chega novas frutas, você tem que borrifar de novo. Então, você pode potencializar, pegar a fruta, ir lá e borrifar ela, ou lavar ela e borrifar.
tchum, aquilo ali aumenta o poder vitalizador da fruta. Então, é, espero ter respondido. Deixa eu ver nosso tempo, nós temos alguns minutos. Alguém mais? Como montar um repositor na cozinha? Olha, eu vou aqui rapidamente abrir aqui para vocês de um repositor simples que o nosso doutor Paolo ele fez em casa. Assim, na noite que a gente teve essa aula sobre vitalizador. É claro, vocês podem ter, como é que eu diria, produzir com qualidade, mas só assim, rapidamente, eu estou aqui procurando e conversando com vocês, rapidamente, como você pode pegar um. Você pega uma tigela, um frasco de alguma coisa e gruda nele tubetes. E aí você tem é, um revitalizador simples, barato e prático em casa. Deixa eu abrir lá as fotos, que aí eu vou mostrar o original para vocês já. Qualquer recipiente, botou tubete em volta dele. Deixa eu abrir aqui em fotos. Pronto, galeria de fotos. Tá abrindo aqui. E enquanto abre aqui, deixa eu pegar, que vale a pena eu mostrar para vocês. Nós temos ainda 10 minutinhos. Então, um minuto. Já respondendo aqui. Já achei aqui. Já vou compartilhar para vocês. Ok, segura aí, vamos, pega o relógio aí, para o tempo aí pra gente, para dar tempo da gente. Ok, para dar tempo da gente apresentar aqui. Ai, não sei qual foto eu mostro. Vamos ver qual que apareceu primeiro aqui. Ok. Ó, eu vou mostrar para vocês um virtualizador mais sofisticado, mas vocês podem fazer isso simples, é só você imaginar enquanto está abrindo aqui. Eu vou respondendo a outra pergunta aqui. Só tem essa aí, como montar um repositor na cozinha. Eu dei uma aula sobre isso e eu vou, acho que novamente, trazer essa nova informação para vocês sobre isso. Tá, eu tenho uma foto aqui. Essa foto vai dar para vocês visualizarem. Hum, não abre lá na foto. Eu tenho que apresentar para vocês. Pronto, deixa eu compartilhar aqui. Regina, ó, deixa eu abrir aqui, né? Eu tive que ampliar aqui para vocês verem. Então, ó, essa foto aqui do meio, tá vendo? Ela tem um frasco no meio e em volta esses tubetezinhos seria ganso. Então você pode pegar qualquer tigela, colocar, colocar a tigela no meio e botar em volta tubetes e o alimento em cima. Simples assim, sem mistério nenhum de, de fazer isso. O que você colocar em volta daquilo ali, revitaliza. Eita, eu estou aqui tentando ver a coisa, mas não foi. Entendeu? Eu estava aqui tentando achar o outro para vocês verem. É, ó, deixa eu mostrar essa foto aqui para vocês. Eita, meu pai do céu, virou uma bagunça isso.
Outro dia eu abro essa foto. A foto o que que é viver com alimentação de plasma, enfim. É, eu vou ainda responder uma última pergunta, que é a 5, né? Posso aplicar essa tecnologia em alimentos para animais de estimação? Uau! Isso aí, agora vamos fechar com essa pergunta aí. É perfeito. Você pode, sem dúvida alguma, pegar esses alimentos e revitalizar. Eu vou pedir aqui, só para vocês terem uma noção do que isso faz a diferença. Fabrício, você está sem som. Eu sei, é que eu estou falando aqui para trazer uma Ah, vasilha aqui. Obrigado. tá bom. Ok, graças. Olha, essa pergunta da Iraci é interessante. Ela perguntou se eu posso fazer isso com a ração. Isso aqui é um potinho de ração. Eu devo até trocá-lo porque não é saudável tanto o plástico, não. O que que eu fiz? Eu peguei um colar, tá vendo? E botei em volta. Hã? Espera. Ok? E coloquei em volta. Isso é pegar a alimentação deles e vitalizar, porque a alimentação é que quando coloca ali e chama eles, nem chama, eles rapidinho devora. Mas você pode, até na embalagem, eu não diria nem dentro da ração, pegar e borrifar uma embalagem por fora. Isso pega e vitaliza a alimentação. Você cria mecanismos. Você pode pegar naturalmente um tubete assim, encher ele de ganso e botar dentro da vasilha de água deles. Você está vitalizando, colocando energia na água para eles. Pense em gatos, que o grande problema de gatos é urinário, que eles não comem, não gostam de beber água e por isso que a ração deles vem mais salgada. Quando você faz isso, eles passam a consumir mais água. Então, é perfeito para animais. É uma sacada, uma pergunta interessante, entendeu? Nós estamos agora, Regina, a partir de ontem, nós estamos colocando as lives no YouTube. Então, essa live aqui eu vou editar ela, colocar legenda, enfim, e dividir ela por assunto, tá? Então, e depois subir no YouTube, eu vou compartilhar lá no YouTube, no grupo, essa live para vocês acessarem lá e compartilhar no YouTube, ok? Então, é perfeito. Gratidão aí pela presença de vocês. Outras perguntas e dúvidas que quiserem me falam e eu vou responder lá no grupo. Talvez eu vou fazer até o seguinte, vou pegar essas perguntas e botar lá no grupo. Aí quem quiser vai perguntando e a gente vai respondendo e fica lá no grupo, que aqui vai apagar, ok? Olha, gratidão, Eliane, por trazer aí essas informações sobre a questão de alimentos. Na próxima terça-feira, Eu que agradeço a esse é um oportunidade. quadro Plasmando com Eliane. Toda terça vocês vão ter aqui Eliane trazendo. Na próxima semana ela vai, acredito, trazer sobre. Nós vamos definir sobre germinação, como germinar, fazer germinar brotos com plasma e também cuidados pessoais e íntimo, como usar plasma no seu corpo para cuidados pessoais diversos. Então, vai ser bem legal isso aí. Obrigado aí por Lúcia. Isso, no YouTube vai ser legal isso. Já tem um vídeo de ontem lá. É, colocar num filtro, uma caneta, ó, para tomar água, boa sacada aí também. Enfim, então nós vamos compartilhar e viralizem isso, tá? Gratidão imensa, obrigado. Então, Jânia, Gratidão. vamos aí fechar aí com chave de ouro com o depoimento de Jânia. Jânia é uma expert, essa menina plasmática, é multidimensional. Com você aí, abre seu microfone. Gratidão, 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 Bom egrégora de dia, luz. bom Ó, dia, Fabrício, bom dia aos colegas. bom dia. Então, na hora que você falou na próxima aula, eu falei, ai, na próxima aula eu quero dar o depoimento.
Já dá logo antes, aí na próxima te dá, fala esse depoimento de novo. O que que você Olha, aprontou? gente do céu, eu tenho um depoimento sobre a água informada, que eu uso água Não é informada, nem né? plasmada, a informada e plasmada é Plasmada. melhor ainda, diga. Então assim, isso é um teste comigo e com meu esposo. Estamos usando a água plasmada após ter uma relação Sim, e vou te falar. Não tenho mais aquela sensação de estufamento ou qualquer tipo de inflamação, nada, nada, absolutamente nada disso. Meu Deus do céu, olha, é, é impressionante. Gente, faça, tá use. registrado aqui, colocar na prática aqui, viu? Água plasmada, viu? A gente muitas Água vezes levanta plasmada. meio tonta assim, né? Então, tchum, água plasmada. E um detalhe, se você borrifar antes, o negócio dá um esquenta. Ok, olha, gratidão aí pela essa iniciativa e coragem de expressar isso. Perfeito, você tinha que vir aqui hoje. É um assunto diferente, mas fecha com chave de ouro. Garanto que muitos vão amar essa dica aí e eu já gostei. Olha só que coisa, gente. São insights, dicas e intuição que vocês vivenciam. Eu nunca pensei nisso. Cara, faz todo sentido. E na próxima semana a gente vai validar isso aí, viu? Mas eu já O sinto, viu? borrifador já fica na cabeceira da cama. Ah, maravilha. Ó, muito obrigado aí, por essa dica aí. E volta depois com esse depoimento em outras lives, outros encontros para outros tomar esse conhecimento, viu? Vou aplicar isso aí. Faz todo sentido, literalmente. Isso aí é fato. Antes e depois, total. O corpo se refaz mais rápido. Ele potencializa, enfim. Eu acho que nós teremos uma live depois só falando sobre plasma na vida íntima. Olha, perfeito. Obrigado. É muito bom estar aqui com vocês. São 9 horas. É um ótimo dia para vocês. Gratidão e um beijo no coração. E ó, lá no YouTube eu vou mandar esse link lá para vocês. Aí vocês vão, entra lá, se inscreve no canal, compartilhe lá, dá um joinha lá quando você assistir. Isso o YouTube entrega para mais pessoas. Então, eu vou jogar isso no YouTube e jogar depois no grupo de vocês, tá bom? Obrigado aí por esse presente que cada um de vocês nos dá nessa manhã. Abraços, até.